Tá bom? Tá bem? Pode ir? Ok. Boa noite para todas e todos. 30 Sim. É um prazer enorme estar recebendo companheiros como Kinasp aqui, do coletivo nacional, De advogados e advogadas, de servidores e servidoras públicas. O Luana, Paloma, aquele envelope sumiu. Onde é que estará? Né? É um envelope que eu tinha trazido para cá, puro, vazio. Né? Nós estamos transmitindo essa atividade aqui e também está sendo gravada. Né? Bom, eu acho que está ali em cima o envelope. É porque... Eu vou quebrar o protocolo, antes mesmo de começar, para fazer aqui uma intervenção e um pedido. Não sei se... Bom, acho que alguns aqui do coletivo, ou acho que a maior parte tem conhecimento disso. Na quinta-feira, na próxima quinta-feira, dia 9, o Supremo Tribunal Federal deverá julgar, pela terceira vez foi adiado, e parece que dessa vez julgará definitivamente, uma ação direta que diz respeito à questão quilombola. A regulamentação, essa ação direta ajuizada pelo antigo PFL, agora DEM, pretende desconstituir o decreto que regulamenta o procedimento de identificação, reconhecimento e titulação das terras quilombolas. E nós estamos fazendo um grande esforço para que a maior quantidade possível de lideranças quilombolas estejam presentes no Supremo Tribunal Federal. Esse esforço compreende, inclusive, arrecadar recursos para que essas representações se façam presentes. Alguns companheiros e companheiras aqui do Kinasp já contribuíram, inclusive, para essa finalidade. Tomar a liberdade de pedir à Paloma, estagiária aqui da comissão, para passar esse chapéu na forma de envelope para aqueles e aquelas que realmente queiram e possam contribuir, fazer aquilo. Desculpem atropelar o protocolo, mas realmente é uma situação extremamente grave, né? Um esforço grande. Assim, nós temos acompanhado os julgamentos do Supremo recentes sobre a questão indígena, sobre a questão da MP da grilagem. Esses assuntos acabam tangenciando esse tema e há sinalizações interessantes que nós pretendemos explorar no dia 9. Está sendo feito um esforço enorme de articulação com a CNBB, enfim, com uma série de organizações, Comissão Pastoral da Terra, etc., etc., por conta dessa questão. Não sei se os companheiros têm ciência, mas são dezenas e dezenas, centenas de companheiros e companheiras negros, pretas, que vivem em quilombos no Brasil. E se essa decisão for uma decisão negativa, nós poderemos ter um retrocesso de décadas nessa questão. Algo que certamente terá um prejuízo possivelmente irrecuperável, né, para milhares de cidadãos e cidadãs brasileiras. Então, Paloma, o reitor já contribuiu aqui, inclusive, eu pediria a quem puder que faça. Cara, obviamente que há para os companheiros e companheiras uma conta, 2 contas circulando, quem puder depois depositar, a gente fica muito agradecido. Enfim, reiterando meus pedidos de desculpas pela quebra do protocolo, mas por uma causa que eu acho extremamente justa, vamos ao nosso principal enredo dessa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos, os companheiros e companheiras que vieram de outros estados para prestigiar essa atividade, né? Os que são do Rio de Janeiro, que também estão presentes aqui. Muito nos honra, enquanto instituição, enquanto casa, receber tão ilustres e ilustres advogados e advogadas de todo o país e os outros cidadãos e cidadãs que aqui estão.
professoras da universidade, enfim, de universidades. E esse esforço de lançamento, para lançamento desse livro, que não fosse, né, os préstimos do João Luiz Arzeno, que está aqui do meu lado direito, para variar, né, à minha direita, para variar, do Laurice, que está aqui de frente, não teria sido esse esforço, né? Esse livro é produto de um trabalho coletivo, não só desse coletivo, enfim, desculpe a redundância, mas também de inúmeros colaboradores da academia que escreveram artigos, textos, enfim, que procuram, em rápida síntese, resumir o que é a ação do Estado, né, o que é a ação desse Estado brasileiro em relação aos servidores públicos, né, e como isso se reflete na prestação dos serviços públicos, né. Se você tem um Estado que coage, pressiona, assedia, né, com inúmeras práticas absolutamente pouco republicanas, isso se reflete na prestação dos serviços públicos. Não se reflete apenas na vida do servidor público, mas se reflete no serviço público que é prestado através desse agente administrativo do Estado. Então, esse trabalho procura, de certa forma, resumir ou sintetizar essas preocupações e também de provocar uma discussão mais larga e mais ampla no que diz respeito a esse tema, né? É um tema que perpassa as instâncias do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E, muitas vezes ele é, de certa forma, negligenciado, né, no tratamento que é dado a esse assunto. E essa negligência tem, muitas vezes, reflexos extremamente negativos, né, para o conjunto da comunidade ou comunidades que sofrem as consequências desse tipo de ação não republicana, não democrática do Estado brasileiro. E para poder nos ajudar nesse debate, nos ajudar nessa compreensão, temos aqui a professora Maria Malta, vice-reitora, né? Reitora de extensão, vice-reitora, pró-reitora, perdão, porque tem algumas diferenças, eu sempre me confundo, pró-reitora de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Roberto Ler, que é reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, amigo, posso dizer, de muitos anos, de muitas pelejas, algumas nas ruas cariocas aí há 20, 25, 30, bom, não vou falar quanto tempo, Roberto, mas, enfim, já tem um tempo razoável, né? Enfim, e o João Luiz Arzeno, né, que, para quem eu vou passar a palavra após terminar essa breve apresentação, para um pouco mais dizer sobre isso. De modo que é com muita honra, muito prazer e muita satisfação que a gente dá início a esses trabalhos, que continuarão amanhã, na parte da manhã e na parte da tarde, como consta da programação que vocês receberam, né? E depois eu falarei um pouco mais sobre as atividades de amanhã. Então, sem mais delongas, apenas pedindo aos nossos convidados, em função de um pouco do adiantado da hora, que cada um se atenha depois uns 15 minutinhos nas suas intervenções, professora e professor, para que a gente também possa abrir para o plenário para alguma interlocução, para algum debate. E, enfim, João Luiz, por favor. Com você. Aperta o botãozinho azul, por gentileza. Boa noite a todas as pessoas presentes. Esse tema, na verdade, é um desafio do coletivo, do qual tenho orgulho de participar, já há mais de 10 anos. Né? E ainda lá em Curitiba, nós tivemos a ideia de trazer a academia para que participasse, né, dialogasse conosco, nós, advogados militantes, e os movimentos sociais, né, porque temos percebido que ninguém está dando conta sozinho dessa realidade que é bastante complexa. E aí, num primeiro momento, até discutimos, ainda lá em Curitiba e depois Porto Alegre, o assédio moral, mas nos demos conta que o problema parece que está no Estado, né? Parece que o assédio é decorrência disso. E, mais do que isso, até esses dias, lendo um professor, Caetano Galindo, que
fez uma introdução e a tradução da obra do Ulisses, do James Joyce. Ele teve um debate ainda na Europa pré-Segunda Guerra, né? E o James Joyce fugia e estava angustiado com aquela situação toda de que havia mais heróis e ninguém falava sobre a luta mesmo, né? E eu sei que numa de tantas deu uma discussão se o Ulisses seria com Y ou com I. E ele disse, puxa vida, vamos fazer o seguinte, vamos deixar que as pessoas, que o leitor decida. E jogou para o leitor decidir. E eu acho que é meio isso que nós estamos fazendo. Eu acho que a gente está querendo que os movimentos sociais decidam também conosco algumas coisas, tanto em nível judicial quanto em nível acadêmico, né, no nível acadêmico, e que é um mundo meio que de perna para o ar, como diria o Galiano, naquele livro que ele escreveu no início desse século, né, e eu até, esses dias, eu abri o livro do Galiano, A Escola do Avesso, e bem no início dizia aquelas coisas que todo livro traz, que era, olha, como é que nesse tempo ninguém mais respeita a moral, os bons costumes, a ética, a lei. E aí depois o Galiano cita quem é que, né, o autor dessa tirada dele era o Al Capone, né, em 1931, dando uma entrevista a uma revista Liberty dos Estados Unidos. Então aí o Galiano diz, puxa vida, o mundo está virado de pernas para o ar, né? E é nesse mundo de pernas para o ar que a gente está tentando, né, fazer alguma conversa entre vários atores, digamos assim, dessa percepção que se chama realidade, né, para tentarmos ler essas realidades, né, e por isso que chamamos, então, a professora Maria Malta, né, a professora da Faculdade de Economia, para nos ajudar a categorizar um pouco melhor essa realidade que nós, enquanto advogados, vivemos no dia a dia, no nosso embate, inclusive com servidores públicos, e o nosso adverso é o Estado, né, e o professor Roberto Leyer, né, que a minha lembrança do professor, enquanto presidente do ANDES também, né, um ator das lutas e, né, da provocação. Então, professor Roberto, bem-vindo, né, a nossas atividades, professora Maria Malta. Eu não sei se conversaria com o professor Roberto ou com a professora Maria Malta. Então, passo a palavra à professora Maria Malta. Eu não sei quantos minutos, professora. 15 minutos? 15 minutos, professora. A palavra é sua, professora. Eu acho que sim. Boa noite a todas as pessoas presentes. Para mim é um orgulho estar aqui, né? Mais do que um prazer e agradecer, é um orgulho estar aqui, porque é de muito tempo que a gente faz debates bastante interessantes com o pessoal que está compondo atualmente o coletivo, né? Vou destacar o Lawrence, que é um estudante de direito muito engajado e que acabou me convidando para compor um pouco a lista de autores do livro, fez algumas propostas de tema, a gente conversou um tanto, e eu entendi, e agora talvez mais ainda, que não tratava-se de um convite, tratava-se de uma convocação, na verdade, na medida em que não apenas militamos junto por muito tempo, mas também porque, na medida em que eu estou pró-reitora de extensão, reconhecer a importância dos movimentos sociais na construção do saber que vai ser coletivizado por meio das ações universitárias e não universitárias é fundamental. Então, não teria como ser diferente. Por outro lado, a questão assim, que nos aflige hoje e que nos coloca em debate, eu acho que a ideia é que a gente poder conversar um pouco sobre isso é tentar entender o tamanho do problema que a gente está vivendo aqui coletivamente nessa quadra histórica, né? A ideia é que a gente possa aqui juntos um pouquinho conversar sobre esse tema a partir de discussões que vão combinar. E aí, para mim, é muito importante falar antes do Roberto, porque senão ele vai falar tudo que eu tenho para falar, e ele tem mais bagagem do que eu para falar do assunto, né? Para a gente falar um pouco das questões, das soluções autoritárias que a gente vê para as crises econômicas historicamente e como elas têm rebatimento político fundamental. Para fazer isso, a gente tem que ter um conjunto de autores que a gente
precisa consultar. Se o nosso objetivo é entender a realidade brasileira, a gente tem que consultar a história brasileira e os pensadores que pensavam, né, e que pensaram sobre essa construção. Não adianta, não basta, apesar de adiantar, não basta consultar os grandes pensadores internacionais. Nesse sentido, se a gente está querendo compreender a situação que a gente está vivendo do ponto de vista do que é o Estado, o tipo de ação que está sendo feita, a forma de organização que o Estado no Brasil apresenta e a organização na qual ele se apresenta hoje, a gente tem que consultar Florestan Fernandes, Carlos Nelson Coutinho, a gente tem que consultar Ottaviani. São essas as pessoas que vão nos ajudar, de fato, a compreender um movimento que é um movimento de formação econômico-social, de formação histórica. Então, nesse sentido, a minha contribuição nesse livro, que é um livro que reflete sobre uma série de temas, né, porque as estratégias para... Acho que eu não gostaria muito de usar essa palavra, mas não estou conseguindo achar outra. Para o mal são bastante múltiplas, então contribuir um pouquinho com o que a gente conseguiu pensar junto e vem discutindo a partir do Laboratório de Estudos Marxistas, no Instituto de Economia e no Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural, né? Nós temos assim um respeito muito grande em relação à conjuntura, né? A gente é um coletivo de historiadores do pensamento. E, nesse sentido, a gente conhece o risco de historiar o presente. A gente sabe que a possibilidade de errar pela falta de distanciamento crítico em relação aos eventos que muitas vezes ainda nem terminaram de se desenrolar é enorme. A gente tem uma chance grande de errar, mas, ao mesmo tempo, uma conjuntura grave como essa nos impele a tentar compreender e se arriscar. Há momentos em que a gente tem que assumir esse risco, né? Não foi por isso que a gente também resolveu recorrer aos autores que eu já mencionei, né, que possuem uma reflexão madura sobre o que é esse Estado brasileiro, como ele funciona e que tipo de democracia, afinal de contas, temos por aqui. A gente tem discutido isso em vários espaços desde 2015, então, como eu acredito ser o trabalho extensionista, mas também o de pesquisa, que a gente está produzindo é uma reflexão que é uma reflexão coletiva. Não nos sentimos donos desses saberes. A gente partiu de uma citação bem interessante de um livro pequenininho, tem um título sugestivo, O Grande Salto para o Caos, da Maria da Conceição Tavares e do Zé Carlos de Assis, que abre praticamente com a seguinte reflexão. O fim de um ciclo expansivo nas sociedades capitalistas sempre faz emergir contradições no plano econômico e social. No Brasil, assim como em outros países latino-americanos de forte presença do Estado e onde a sociedade civil é heterogênea e debilmente organizada, a crise econômica de fim de ciclo se traduz também, invariavelmente, em crise política. Assim aconteceu em 29 e 30, Revolução de 30 e o Estado Novo. O mesmo ocorreria em 54, suicídio de Vargas após tentativa de impeachment e denúncias de mar de lama de corrupção. A crise de 64, contudo, se revelou mais aguda que a imediatamente anterior. Além de uma crise de governo, deu lugar a uma crise do regime e a ruptura do próprio pacto político que prevaleceria desde o pós-guerra. Quando a gente leu isso, deu, assim, 5 minutos de déjà vu, sabe? Assim, deu uma coisa, a sensação de que, nossa, como é... E no nosso coletivo eu sou a mais velha, então nenhum de nós tinha nascido nessa época. Então, é um negócio que ficou, gente, isso já foi vivido, né? Teve um monte de gente já que já pensou sobre isso. Já mais recentemente, em 88, o Ottaviani ainda botou mais uma pecinha para a gente pensar, que pensar assim,
dimensões, inclusive, dessa afirmação que a Maria da Conceição e o Zé Carlos de Assis tinham feito, né? Ele diz o seguinte: um elemento básico dessa cultura do autoritarismo consiste na alegação de que a sociedade civil, principalmente em seus setores populares, é débil, pouco organizada, incapaz e sujeita à anarquia. Assim, se chega logo à ideia de que a violência é inerente à sociedade como um todo, e, em especial, aos seus setores compostos por operários, camponeses, empregados e outros. As lutas pela terra, salário, saúde, habitação, educação e outras reivindicações são vistas como sintomas de desordem, germes da subversão. De modo velado ou aberto, criminaliza-se a sociedade civil, principalmente em seus movimentos sociais populares. A manipulação prática e ideológica da questão social como lugar da violência abre a possibilidade da adoção de medidas de segurança, controle e repressão. Implica a criminalização de amplos segmentos da sociedade civil. Constitui uma parte importante da nossa cultura antidemocrática. De novo, a gente ficou com aquela sensação de, gente do céu, ele não escreveu isso em 2013, escreveu em 1988. Né? E a gente ficou com essa sensação que, para a gente, era um bom ponto de partida, né? Que combina com a frase que fica sempre lá enfeitando, né? Ou talvez assombrando os nossos pensamentos quando a gente estuda pensamento econômico-social brasileiro, que é a frase do Sérgio Buarque de Holanda de que a democracia no Brasil é um grande mal entendido. Quando a gente reflete sobre isso e fazendo um recurso, né, ao pensamento do Florestan Fernandes, a gente compreende alguns dos principais limites que dizem respeito a esse entendimento, né, de que a democracia no Brasil talvez fosse mesmo um mal-entendido. Isso tem a ver, afirma o Florestan, com o fato da gente ter vivido a nossa Revolução Burguesa de maneira completa, sem ter feito nenhum tipo de consolidação democrática importante. E isso, para nós, reforça uma cultura do autoritarismo que não é exclusivamente típica do Brasil, mas é da América Latina em geral e das sociedades coloniais que vão se transformar em sociedades neocoloniais e que vão trazer para dentro de um movimento que vai desembocar numa democracia liberal, assim chamada democracia liberal, com todos os pedacinhos do seu arrastar histórico dos seus caudilismos, dos seus particularismos, dos seus interesses privados, dominando a esfera pública. Então, esse mal-entendido tem a ver com essa falta de consolidação progressiva dos espaços públicos de discussão do público, do entendimento, né, social do que é efetivamente uma democracia. O Florestan traz para a gente uma reflexão muito importante no Revolução Burguesa no Brasil, que a gente vai utilizar, talvez, para abrir as questões sobre as quais a gente quer conversar hoje com vocês, né? Quais são todos os sentidos de democracia e liberdade, né? E quais são as suas apropriações para pensar a democracia e o Estado no Brasil. Porque esses conceitos acabam sendo multissignificados, ressignificados em vários contextos políticos e históricos diferentes, abrindo a possibilidade da gente encontrar nas mais diversas, nas mais variadas visões políticas, intervenções políticas na conjuntura atual, a defesa. Todo mundo defende a democracia, todo mundo defende a liberdade, né? Inclusive, como está dizendo o Plininho por aí, na versão Massaranduba, queremos democracia e liberdade, nem que seja embaixo de muita porrada, né? Então, aquela coisa complicada de se pensar como é que se combina, mas no Brasil combina, as pessoas conseguem falar isso. E eu diria que não é só no Brasil, o que é bem grave nesse momento. Mas o Florestan traz para a gente uma reflexão importante, que é o tipo de democracia em que vivemos no Brasil. E ele é ousado. Ele chama o período que a gente consolidou como o período da ditadura, né, empresarial militar ou civil militar, de democracia restrita.
Ele diz, é um período em que se abrem, né, possibilidades de interpretação democrática, e aí os advogados talvez compreendam melhor do que eu essa questão. Todo o período da ditadura militar foi o tempo todo preocupado em criar Constituição, fazer tudo por atos institucionais, ter renovação de presidência da República. Existe toda uma legislação, toda uma consolidação legal por trás da ditadura brasileira que é completamente diferenciada em relação a todas as outras. Eles continuavam dizendo que viviam numa situação democrática, né? Até o fechamento do Congresso, isso era, assim, até 68, isso era algo que eles nem discutiam, que havia democracia e havia ponto final após o golpe de 64. E não diziam isso sozinho. A capa do 1º de abril de 1964 e do Jornal do Brasil dizia vitória da democracia. Impedimos que o comunismo entrasse no país. Então, esse tipo de reflexão que o Florestan traz é uma reflexão importante pelos significados de democracia pelos quais nós já usamos, né? E pensar um pouquinho sobre o que exatamente a gente está lutando, né? Essa democracia restrita, eivada de valores conservadores, oligárquicos, autoritários, né? Vão se combinando de uma forma interessante com o processo de modernização que vai fazer parte dos movimentos que o Florestan vai chamar, né, das democracias de solução para a crise. E, se a gente pensar direitinho, tinha lá, né, lembrar um pouquinho o que o Zé Carlos de Assis e a Conceição estavam falando, tinha lá uma situação de crise econômica, a gente tinha baixos índices de crescimento. 1963, a gente estava com um PIB, uma taxa de crescimento do PIB menor do que 1, 0,6, né? E aí se cria toda uma situação política a favor de uma espécie de modernização. Era necessário mudar tudo aquilo, e os termos, na época, acabar com a república sindicalista, né? Também dá aquela sensação de que a gente já ouviu isso em algum lugar, para garantir a continuidade do desenvolvimento do país. Essa democracia restrita, do ponto de vista do Florestan, evoluiria para uma democracia de cooptação, ainda dentro da estrutura militar, que ele diz que o milagre econômico foi fundamental para isso, para garantir que pequenos ganhos econômicos pudessem ser distribuídos de uma forma completamente controlada, especialmente para a pequena burguesia, que vai continuar apoiando aquela forma de organização, né, da ditadura civil-militar. E diz que, a partir de determinado momento, não seria mais possível manter aquela forma autoritária específica, e que essa democracia se abriria, né, para uma democracia de cooptação dentro do contexto de uma democracia liberal. Ele chama isso de a evolução nas técnicas da contra-revolução. A graça dessa história é que, a partir da reflexão do Florestan, para concluir, o Carlos Nelson Coutinho entra nesse debate de uma maneira importante e nos faz nos dar conta de que o processo que nós vivemos desde o fim da chamada ditadura militar é um processo de progressiva democracia de cooptação, né, que se abre de várias formas, tanto para dada a dupla articulação que nós temos, né, da pressão externa e da pressão interna, tentando se articular com os movimentos internacionais. Então, o debate que ele vai fazer é questionar se, de fato, podemos chamar o que vivemos nesse período de democracia. E se essas democracias das quais a gente está falando são democracias que podem nos levar a algum lugar emancipatório. Toda essa reflexão está dentro de um livro que leva no título a palavra revolução. E o Florestan, quando falava de revolução, ele falava de revolução dos trabalhadores, revolução socialista.
Então, ele estava tentando trazer para nós um questionamento que passava pelo seguinte: se a gente continuar aderindo à ideia da ordem de que a paz social é fundamental para a garantia das liberdades, talvez a gente não chegue a um espaço efetivamente de liberdade. E eu acho que é sobre isso que a gente precisa pensar, porque a gente acabou de viver uma séria crise econômica, seguida de uma ruptura violentíssima política, que teve como impacto fundamental perdas de direitos inomináveis, que demoraram um século para serem conseguidos pelos trabalhadores brasileiros. Se a gente continuar chamando isso de democracia, parece que a gente vai dar, mais uma vez, mais um novo significado brasileiro à palavra. Queria conversar sobre isso. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Roberto, acho que ficar registrado uma coisa que eu acho de profunda importância da sua fala. Só para lembrar e relembrar aos mais jovens que a Ordem dos Advogados do Brasil apoiou o golpe de 64. Só foi mudar de posição cerca de 2 anos depois, quando as liberdades democráticas começaram a ser mais efetivamente cerceadas. Eu faço questão de dizer isso, porque essa casa já andou passo e compasso, né, com os regimes mais autoritários desse país. Roberto. Recentemente. Desejar muito boa noite. Muito boa noite a todas e todos. Também é uma alegria muito grande e uma honra estarmos aqui no lançamento do livro Estratégias Autoritárias do Estado Empregador, Assédio e Resistências. Muito bom estar aqui com o Marcelo Chauhel, amigo e companheiro de muitas jornadas. Professora Maria Malta, também companheira de batalhas cotidianas agora, né? E antes também. João Arzeno. Bom reencontrar também pessoas que fazem parte da trajetória, né? Cláudio Santos aqui durante muito tempo, né? Uma interlocução muito intensa, né? Período que eu estava no Andes. Posso deixar de saudar minha filha, né? Tem que ser bem educado. É uma alegria também. Destacar a importância desse trabalho. A ideologia do progresso, que, de certa forma, alimenta a cosmovisão liberal burguesa, aponta que, ao longo do tempo histórico, sempre as gerações mais jovens têm um padrão de vida melhor do que as gerações que precederam. E essa crença ela é uma crença que, inclusive, motiva lutas sociais. No entanto, nós estamos num contexto em que dificilmente hoje nós podemos dizer que as gerações mais jovens terão uma vida melhor do que a de seus pais. Isso é uma quebra de perspectiva de tempo histórico de enorme envergadura. De enorme envergadura. A rigor, nós sabemos que o progresso, o chamado desenvolvimento, nem sempre resultaram de melhorias para todos que têm um rosto humano. Um grande filósofo e brilhante intérprete da realidade alemã, Walter Benjamin, ele tem uma metáfora que eu acho magistral num livro, um texto que é muito conhecido, que são as teses sobre a filosofia da história, em que ele utiliza a imagem de um quadro, de uma gravura, na verdade, do Paul Klee, em que Paul Klee retrata o anjo da história. E quando nós observamos a imagem do anjo da história, do Paul Klee, nós vamos ver que ele está de asas abertas,
ele está sendo empurrado de maneira inclemente rumo ao futuro, mas tem um rosto de terror, de dor, de sofrimento, porque ele tem o rosto voltado para o passado, é o anjo da história. Walter Benjamin diz, essa tempestade que empurra de maneira inclemente o anjo da história rumo ao futuro chama-se o progresso. E a expressão de dor, de terror do anjo da história tem a ver com os rastros do progresso. As guerras, no caso do Walter Benjamin, obviamente a referência à Segunda Guerra, mas também tivemos outros momentos de barbárie e de muito sofrimento. E, de fato, chegamos ao século XXI com 75% da força de trabalho mundial em condições precárias. São as indicações da OIT. Vejam, tivemos diversos momentos em que promessas redentoras, né, seja do desenvolvimentismo, do nacional desenvolvimentismo, seja o período neoliberal da globalização, todos faziam promessas de um futuro melhor. No entanto, grande parte da força de trabalho mundial vive em condições de muito sofrimento, em que o trabalho não é aquilo que Marx conceituava como a forma de metabolismo com a natureza e com os outros seres humanos, e o elemento fundamental da complexificação simbólica dos seres humanos, da criação. Ao contrário, o trabalho para a maioria da população é tripalium, é sofrimento, é dureza, transporte árido, enfim, condições muito duras, enfim, no cotidiano de trabalho. Quando nós examinamos hoje, e vocês melhor do que qualquer um, as mudanças que estão ocorrendo na regulação do trabalho, nós vamos ver que é uma regulação chamada reforma trabalhista, é uma regulação que se harmoniza com o trabalho precário. E isso também é um elemento conceitual para interpretar a realidade brasileira muito importante. Não foi casual a medida do Temer de flexibilização do conceito de trabalho escravo. Aquilo não foi um escorregão, um mal entendido, uma confusão que deu e para agradar a bancada ruralista. É uma concepção. E se examinarmos com detalhe o que é a reforma trabalhista, as formas de trabalho intermitente, a terceirização das atividades fins, enfim, e toda a desproteção do trabalhador, seguramente nós vamos poder ter um quadro em que o bloco de poder hoje no Brasil está buscando harmonizar o mundo do trabalho ao trabalho precário. Podemos dar vários nomes a esse trabalho precário, mas está harmonizando ao mundo do trabalho precário. E isto não é sinal de atraso. A professora Maria Malta destacou muito bem isso. Isto não é sinal de atraso. Isto não é sinal, digamos, de não modernização. Ao contrário. Quando nós examinamos hoje o bloco de poder que conduz essas reformas, vamos pensar em algumas das suas representações, a Casa das Garças, né, aqui no Rio de Janeiro, que reúne os mais proeminentes economistas, banqueiros, né? Grande parte deles, na verdade, não seria adequado chamar de garça, a gente poderia chamar talvez de tucano, de maneira mais precisa. Corvos, né, também seria muito bem designado. Enfim, são os setores mais avançados, entre aspas, do bloco de poder. São os grupos mais internacionalizados, de maior escolarização, muitos fizeram curso fora, são reconhecidos como interlocutores nas finanças mundiais, e são eles que estão conduzindo isto. Esta agenda é deles. Eles é que estão dando a direção intelectual e moral das reformas, das contra-reformas, na realidade, que estão em curso. E isso nos traz reflexões importantes, que a professora Maria Malta também já destacou, sobre a particularidade da Revolução Burguesa no Brasil, né, do Florestan Fernandes, mas, sobretudo, nos diz muito sobre a forma de inserção do Brasil na economia mundo.
e a forma de inserção do nosso país na economia mundo, mesmo nos períodos expansionistas, sempre se deu com brutal expropriação dos trabalhadores. Isso é um elemento fundamental. Observe que nós não temos reforma agrária, estávamos aqui discutindo a questão dos quilombola, enfim, da segregação, dos bantustões que nós temos nas favelas do Rio de Janeiro e de qualquer outra metrópole ou megalópole que temos aqui em nosso país, e de trabalho super explorado. Mesmo no período expansionista, observem que 90% dos novos empregos formais eram empregos até 2 salários mínimos. Isso significa que o nosso país está inserido em circuitos mundiais de produção de valor com muita expropriação e com muita exploração do trabalho. E por isto é necessário a autocracia. Porque, por suposto, o padrão de exploração e de expropriações violentas que nós temos no Brasil são incompatíveis com a democracia. Pelo menos com um conceito, digamos, que nós estamos trabalhando de democracia que articule simultaneamente direitos civis, direitos políticos e direitos sociais e econômicos. Tem um maravilhoso trabalho da Ellen Wood que fala sobre democracia versus capitalismo, que, de fato, o elemento fundamental da economia sempre é a economia. Da democracia sempre é a economia. Temos que lembrar aquela famosa frase de Hegel, que uma pessoa que vive em condições de profunda privação é tão livre quanto um escravo. Frente a este quadro, nós temos que, de fato, fazer uma reflexão, a meu ver, mais profunda hoje no país, sobre a natureza do público, o que é o público, como nós compreendemos o público e o que é o Estado na sua relação com o público. Porque, frequentemente, há uma relação muito direta entre que Estado corresponde ao público. E, na realidade, todos nós sabemos que Estado não é uma coisa, né? Não é um objeto, não é um conjunto de leis, nem um conjunto de instituições. O Estado é uma correlação de forças. Ou, como diz um brilhante analista do Estado, Nikos Poulantzas, Estado é condensação de relações de força. Se Estado é condensação de relações de força, e eu acho que essa formulação é absolutamente brilhante que Poulantzas faz, nós temos que analisar o que hoje significa o público. O público se volta, o público dialeticamente está no Estado, requer o Estado, demanda o Estado, que nós não garantiremos escola pública para mais de 55 milhões de crianças e jovens numa sociedade capitalista sem o Estado. Nós não teremos um sistema único de saúde, direito à saúde para todos, sem o Estado. Portanto, trata-se de uma luta de buscar direitos no âmbito do Estado, mas dando uma materialidade universalista a um ente que estruturalmente é particularista. O Estado é particularista. É muito diferente receber Bolsa Família ou receber os títulos da dívida pública. A remuneração é muito distinta. Nós sabemos que o Estado, enfim, é um Estado que é particularista e nós estamos lutando pelo o que é universal. Público de públicos, de públicos, se contrapõe ao privatus, ao privare. Privatus daquilo que é de privilégio, privare aquilo que é privação, ou seja, a pessoa está privada de algo, da educação, da saúde, moradia, de transporte. O direito, a luta pelo público, é a luta por um conceito universal de ser humano, em que todos que têm um rosto humano são igualmente humanos. É uma luta contra o racismo, é uma luta contra todas as formas de discriminação de gênero, é uma luta que, de fato, busca o universalismo, não um falso universalismo liberal, mas um real universalismo. E, por isso, os trabalhadores do setor público estão em conflito. Porque eu tenho confiança que a maior parte dos servidores públicos, de alguma maneira,
pelas lutas, pelo aprendizado nos sindicatos, na universidade, nas escolas, nas relações de trabalho, compreendem que a sua missão é muito importante. Educar crianças é muito importante, alfabetizar crianças é muito importante, atender pessoas que estão com sofrimento, com dor, é muito importante. Garantir saneamento, fazer planificação das cidades, pensar reforma agrária, pensar outros circuitos para a produção de alimentos saudáveis, tudo isso é muito importante. E nós estamos no momento de contra-revolução, no momento de derrubada de direitos e, sobretudo, num momento radical de desconstrução de qualquer perspectiva universalista de público. Observem que a reforma da educação do ensino médio abre 5 percursos educacionais para tipos diferentes de seres humanos. Alguns de menor capacidade simbólica, vamos colocar rapidamente para o mundo do trabalho, como exército industrial de reserva. Outros poderão ir para uma formação um pouco mais sofisticada em termos simbólicos. E o grande tema da correlação de forças, a meu ver, é a emenda 95. Porque esta emenda faz a reforma do Estado no sentido de um completo estilhaçamento de conceitos universalistas. Observem que a emenda 95 pressupõe uma queda anual entre 0,8 e 0,5 pontos do PIB, dependendo do crescimento. Eu botei aqui para o tempo concluir. Porque eu tendo a falar demais. Minha referência em fala é o Fidel Castro, então sempre é um perigo. Mas, enfim, para concluir, a emenda constitucional 95, ela incide sobre as chamadas despesas primárias do Estado. Tudo que o Estado gasta, Estado federal, exceto o pagamento de juros e serviços da dívida. Grosso modo, é 20 pontos do PIB, das despesas primárias. Cai a uma taxa de 0,8 a 0,5 pontos por ano. Isso significa que no espaço de 5, 7 anos, não tem mais despesas discricionárias no Estado, ou seja, não tem investimento, não tem custeio da universidade, não tem verba para ciência e tecnologia, para pagar bolsa para estudante, para fazer projetos, não terá sistema único de saúde e não terá gratuidade na educação. E observem que isto é uma reforma radical da Constituição, sem que o tema da reforma constitucional precisa aparecer, porque já foi feita com a emenda constitucional. Então, tudo isto vai repercutir no mundo do trabalho e, sobretudo, no serviço público. Portanto, estarmos refletindo, produzindo conhecimento sistemático sobre o que é o mundo do trabalho, os conflitos, os assédios, as formas de violência que o Estado utiliza para silenciar os trabalhadores que estão lutando pelo público, estão lutando por um conceito universal de ser humano, em que todos que têm um rosto humano têm direitos, têm direito à dignidade, ao bem viver, à capacidade criativa, ao desenvolvimento da imaginação inventiva, enfim, como diz Mayakovsky, todo ser humano é feito para brilhar. Então, tudo isto está em jogo neste momento duríssimo da conjuntura, em que nós temos no Estado, como condensação de forças, reacomodações no bloco de poder. E essas reacomodações têm como pressuposto, de fato, o fim da dimensão social do Estado, particularmente por meio da emenda 95. Então, estarmos agora pensando resistências, lutas e formas de nos apropriarmos da compreensão do que é o direito, especialmente na esfera do trabalho, é algo absolutamente estratégico e animador para todos nós e, sobretudo, a nossa instituição, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, certamente estará muito engajada e envolvida nessa reflexão que vocês estão trazendo generosamente para o debate público. Muito obrigado, professora Malta, professor Léa. Acho que a exposição de ambos foi bastante engrandecedora para esse lançamento. Eu vou abrir aí para intervenções da plateia, como ficou acordado.
pediria que as intervenções se limitem aí a 1 ou 2 minutos. A gente ouviria, João Luiz, assim, 3 intervenções e aí devolveria a bola para os nossos palestrantes, né, para que possamos dar sequência aqui à discussão. Roberto, eu não sei porque você ficou sem café, eu pedi café para todo mundo aqui, mas parece que a sua xícara não ficou aqui, mas não comporta 4. Foi cortado em 1/4 aqui e tal. Então, dando sequência aqui, vou abrir aqui para a intervenção das companheiras e dos companheiros e pediria que as intervenções fossem curtas para que a gente possa rodar aqui o debate, por favor. Então, estão abertas aí as intervenções. Peço que falem no microfone, porque nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo dessa atividade pelo canal da OAB, que o Guilherme já disponibilizou aí no grupo, né, esse canal para quem quiser, e não estiver presente, naturalmente, possa acompanhar ao vivo essa atividade. Estão abertas aí as intervenções, por favor. Dr. André Barros, que é o nosso vice-presidente aqui da Comissão de Direitos Humanos, e Dr. André Barros é uma das maiores lideranças desse país no que diz respeito à luta pela descriminalização da droga. O André vem desempenhando um papel fundamental na sociedade brasileira, é um dos autores, inclusive, da ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, que pede a descriminalização da droga, e eu tenho o enorme prazer e honra de tê-lo como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Doutor André Barros, por favor. Muito obrigado, presidente. Com a sua força eu posso exagerar, né? Aí tu dá uma blindagem para a gente, senão já tinha me botado na cadeia. Mas é o seguinte, eu acho que a hipocrisia da democracia do Brasil, ela é constitucional, né? Você tem na Constituição todos são iguais perante a lei, e na mesma Constituição você tem ali no artigo 3º, que diz que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é reduzir as desigualdades sociais e regionais, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quer dizer, a hipocrisia já é constitucional, né, dessa democracia. A minha mãe é psicanalista, ela costuma dizer que nós estamos vivendo numa hipocrisia coletiva. Aí eu quero até aproveitar sobre a questão econômica. Quer dizer, a gente dentro dessa realidade constitucional, a gente tem um país onde todos os meios de comunicação só falam em crescimento econômico. Só falam em crescimento econômico. A questão no Brasil não é crescimento econômico, a questão no Brasil é distribuição e redução da desigualdade social e regional. E eles só falam em crescimento econômico. Então, eu acho que isso é algo que... E no Brasil, acho que a gente tem que começar, assim, nós somos, que estamos lutando contra essa injustiça toda, a gente tem que começar a bater no capitalismo e nos capitalistas. Por exemplo, agora a gente está aí nessa questão da corrupção. Só se fala da corrupção do lado moralista. Ninguém explica, por exemplo, a corrupção que nós vivemos, que agora não tem dinheiro nem para pagar servidor público no estado do Rio de Janeiro, é sensacional. Por quê? Porque quem estabelece o preço é quem vende. Mas só que eles não estão vendendo banana, né? Estão vendendo estádio, né? Estão vendendo obras volumosas, né? Então, terminando os meus 2 minutos, quer dizer, ninguém denuncia isso. Quer dizer, olha só, se eles é que estabelecem o preço da venda dessas obras monstruosas, né? E a gente só fala dos 5% dos políticos, né? Se as pessoas que estão com ódio dos políticos tivessem consciência do quanto eles roubaram, porque se eles estabelecem, já pensou quem vai estabelecer o preço dessas obras são os que vendem. Quer dizer, eles dilapidaram, obviamente, assaltaram o Estado de uma maneira que a gente não denuncia. A gente tinha que denunciar o seguinte, se os políticos levaram 5%, imagine os bilhões. E pior, a gente continua pagando os bilhões e para ter jogo no Maracanã, o Flamengo, que é o clube do povo, tem que dar, parece que o custo para jogar no Maracanã é uma barbaridade, né? 800 mil, quer dizer, eles assaltaram e a gente não denuncia os capitalistas. E terminando,
a gente tem que dizer o seguinte, uma pessoa que tem 50 milhões na conta bancária já é um criminoso. Num país miserável, isso é uma barbaridade. Ele é um criminoso nato, né? Então a gente tem que começar a bater no capitalismo nos capitalistas, na minha opinião. Aderson Bussinger, nosso companheiro aqui de Comissão de Direitos Humanos também, diretor do Centro de Memórias aqui da OAB do Rio de Janeiro, que veio desenvolvendo um trabalho muito importante, inclusive no que diz respeito a esse tema que foi tocado aqui pela professora Malta e professor Ler, que é a questão das contrarreformas, né? O Centro de Memória lançou uma publicação eletrônica muito interessante, aliás, está disponível no site da OAB, se quiserem acessar, sobre a contrarreforma trabalhista, com artigos muito elucidativos. Fica aí, então, a sugestão para quem quiser entrar e consultar. Está lá disponível. Aliás, essa revista eletrônica é, em grande medida, obra e graça do nosso colega aqui, Aderson, enfim, que também honra a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, companheiro aqui de alguns gases, né, pelas ruas do Rio de Janeiro, já há algum tempo, né? Não vou dizer as décadas, César Doria, porque aí a gente vai ficar parecendo mais velho do que a gente de fato é. Aderson, por favor. Obrigado, Marcelo. E já aproveito para, em relação à revista, convidar os presentes aqui, todos que tiverem interesse de enviarem artigos para a nossa revista. Nós temos uma revista semestral eletrônica aqui na OAB, que acabou de lançar o número do primeiro semestre, é o atrasado. Estamos indo para o segundo, e o tema, esse segundo agora vai ser um tema geral, são artigos de maneira geral, então é só acompanhar as chamadas de artigos, né, no nosso site. Tá, então, mas eu queria especialmente saudar o Lério aqui, que é meu conterrâneo de Friburgo. Nós friburguenses, quem conhece os friburguenses sabe que os friburguenses são bairristas, né, de Friburgo, e eu tenho o prazer de ter dividido as ruas lá de Friburgo com o Lério durante o tempo da nossa juventude, né, Mas eu queria, assim, eu me inscrevi para falar, aproveitando assim o momento aqui que permite um aprofundamento maior, né, desse tipo de seminário, não, mas desse tipo de discussão aqui, pela profundidade dos temas colocados. Eu queria colocar o seguinte: olha, gente, a democracia nos moldes burgueses, liberais, não é e nunca foi uma democracia para as massas, a começar pela Revolução Francesa e no que ela deu, que foi logo em seguida a ditadura de Napoleão, o retrocesso. E então, assim, para citar um exemplo, né, a própria Revolução Francesa, digamos assim, nós vemos a Revolução Francesa, ela conviveu com o quê? Com Haiti, escravocrata, né, cruel, em que só os negros só vieram a se libertar através de uma revolução que fizeram, né, os jacobinos negros, né? Tem até um livro muito interessante que eu recomendo todos a lerem, eu já estive no Haiti, inclusive, que é Os Jacobinos Negros. É um belíssimo livro, eu me esqueci o autor agora, que fala de como os negros interpretaram a fraternidade, a igualdade, né, na luta, e o que fizeram, né, que nós sabemos. Então veja bem, o que nós temos de democracia, de medidas democráticas, de liberdades democráticas no sistema capitalista existiram e existem porque foram arrancadas em lutas, somente, tudo, absolutamente tudo, o voto da mulher, as medidas no sentido de ampliar a participação eleitoral. A democracia começou o quê? Censitária, começou econômica na França, né? Eu cito esse exemplo da França para te mostrar, né, que é o ícone, né, na Revolução Francesa, mas, de maneira geral, se for ver bem a Alemanha, a Europa, onde só o que tem de medidas democráticas foram no sentido de que a classe trabalhadora arrancou com muita morte, com muita luta. E transportando para o nosso país aqui ela foi implantada a partir de um golpe, né, um golpe comandado por monarquistas, né, ali um golpe, e para
utilizar o que havia de liberalismo nela, mas manter o autoritarismo que vinha da escravidão e tudo mais. Então é o seguinte, só para concluir, o nosso ideário não pode ser outro senão a democracia dos trabalhadores, a democracia das massas, e que se opõe radicalmente à democracia burguesa. Essa que é a grande verdade. E aí, então, o que está colocado para nós, sobretudo num cenário desse de golpe, de retrocesso do pouco que se tem, do pouco que se conquistou, é mais luta ainda, muito mais luta, muito, muito, muito. É o que Lerer falou, porque tem a ver com a nossa inserção no sistema mundial, no sistema de superexploração, que não pode se adequar a sistemas de participação popular. Não tem como se adequar a isso, não tem como. Só, né, isso que eu queria destacar aqui. Obrigado aí. Muito obrigado. Esse debate. Depois a gente vai dar oportunidade dessa troca jesuíta entre o Aderso e o Lerer, né, porque lá em Friburgo o que tem aí né, César Doria, de ascendência jesuíta na formação desse pessoal é qualquer coisa. Enfim, para terminar esse bloco, o César Doria, na sequência estão inscritos Luiz Fernando para o segundo bloco e a Ana Luísa, tá bom? Então, César, por favor, com a brevidade jesuíta que o Aderso não tem, entendeu? Eu nunca fui jesuíta, franciscano um pouco, talvez. É interessante, né? Tem uma frasezinha desculpa falar isso, do Allende, que ele diz, o jovem não ser revolucionário é uma contradição genética, né? Eu acho assim, então, isso eu ouvi isso em 1970, por aí, eu estava naquele meu fervor. Mas queria dizer, o que me chamou a atenção foi o... Hã? Não ligou, não? Tá. O que me chamou a atenção foi uma... Aí eu tenho pensado um pouco, isso foi o que o Lerer colocou, questão da precarização. E que eu acho que passa muito pelo que Maria Mello aí colocou sobre a questão do Florestan Fernandes, né, que é uma das últimas coisas que ele falou, vocês vão voltar a estudar marxismo, né? Isso aí é interessante, né? O último discurso que ele fez na Câmara, no Senado. É que hoje eu vejo que nós vamos voltar um pouquinho assim a história do samba do João da Baiana, né? Eu já estou até começando a preparar, a queimar meus livros, né? Estou um pouco receoso disso realmente, se a gente não tiver uma postura muito firme. Eu acho que, por exemplo, a questão socialista no Brasil também andou junto com o samba, né? Com o João da Baiana, né? Correndo aí da polícia, batendo em 17, né? Interessante essa comparação que você faz um pouco com o samba e com o socialismo e o comunismo no Brasil, né? Na década de 10 e 15, né? Tomara que se repita, porque o nosso amigo Crivella aqui está querendo cercear qualquer atividade cultural, principalmente em relação ao samba. Mas vamos voltar à questão da precarização. Eu tenho minhas dúvidas, se a questão não é perda de direito do trabalhador, não. Se é dar direito à precarização. Eu acho que isso aí é que a gente tem que prestar um pouco atenção, foi o que o Lerer falou. Até que ponto, né, realmente, a nossa luta, pelo menos a gente se bate contra a questão de perda de direito e tal, se, como ele colocou, essa turma das garças e todo mundo aí que está, aquele juiz lá do Sul, se não seria assim, nós acostumarmos, né, a dar direito aos precarizados. Que eu acho que esse é o grande perigo, né? Esse é o grande perigo. Só que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vou passar agora a palavra para os nossos expositores e depois eu devolvo para as indagações e colocações do plenário, sendo que já estão inscritos para o segundo bloco o Luiz Fernando e a Ana Luísa, ok? Apenas registrando que eu fiz uma pequena apresentação. O César Doria é um grande companheiro, advogado do movimento sindical há um bom tempo, e também já somou aqui nesse conselho dessa casa, e é enfim, sempre um aguerrido colaborador das comissões de direitos humanos, aqui da Ordem, do Centro de Memórias, etc, etc. Muito obrigado, César, por ter se deslocado lá daquele longínquo espaço literário. Você não, rapaz, para poder estar aqui presente aqui. Professora Malta e depois Roberto, por favor.
Bom, só intervenção boa e pergunta fácil de responder, né? Então, a gente tenta aqui contribuir de alguma forma para o debate. A discussão vamos dizer assim, o perseguir o crescimento econômico é uma discussão que tem muito a ver com a ideologia do progresso que o Roberto destacou, mas tem a ver muito com a ideia de que a gente é atrasado, né? Que é uma ideia que a gente precisa desconstruir. A nossa questão é de heterogeneidade estrutural. A gente é perfeitamente adiantado para os objetivos que o capitalismo dependente tem. A gente é muito bem sucedido desse ponto de vista. Então, nesse sentido, o discurso do crescimento econômico ele é tão frágil que ele agora não tem mais nenhuma correspondência com a realidade. Se comemoram taxas de crescimento de 1,2%. É ridículo para um país que, durante 10 anos, cresceu a 12%, né? Que tem, historicamente, taxas de crescimento sempre acima de 5%, e a partir da década de 80, gente, as taxas de crescimento da década perdida eram maiores do que as atuais. A década perdida, os anos 80, crescia numa velocidade mais alta do que essa, em plena crise do sistema monetário internacional, com crise da dívida, o Delfim assinando aquelas cartas de ajuste, né, de intenção, com a FMI, a gente crescendo mais do que cresce hoje. E aí vem um debate interessante, né? Se pressupõe que é necessário estabilidade para o crescimento a partir de determinado momento na história do país. O discurso do crescimento ele vem sempre associado com uma ideia de paz social, de estabilidade, que significa, na nossa gramática, ordem violenta do Estado, né? E, nesse sentido, eu acho que aparece uma questão que talvez conecte essa ideologia do crescimento econômico como foco com as questões da corrupção que você trouxe, né? Corrupção no seu sentido próprio, no sentido de que não existe capitalismo sem corrupção, que o sistema é para corromper. Vou dar um exemplo, assim, talvez porque eu esteja um pouco excessivamente embebida, né, no debate sobre a educação no momento, né, porque, além de ser professora, estou com essa tarefa aqui, nesse momento, né, da pró-reitoria. A gente está assistindo um lobby aberto, com financiamentos evidentes de campanha, do setor internacional que tem como objetivo fazer acumulação primitiva no setor de educação no Brasil. E se está, com isso, cortando e recortando todos os direitos referentes à educação. Isso é totalmente explícito e conhecido. E isso não é tratado como corrupção. Acumulação primitiva é a palavra que o capitalismo usa para meter a mão no público e transformá-lo em privado. Em qualquer nível, em qualquer momento da história. A mesma coisa está acontecendo na saúde também, mas falei da educação por causa dessa vivência intensa, né? Eu estou com a sensação, minha filha está entrando no 2º grau agora no próximo ano, estou com a sensação que eu vou pagar a universidade dela, mesmo que seja o FRJ. Uma sensação muito forte disso. Isso é terrível, porque a gente tem lutado pelo acesso e o maior acesso aos serviços públicos, né, para a população em geral, e isso vem com o seguinte argumento: já que não estamos crescendo, não há riqueza suficiente para distribuir. E a gente faz uma reflexão sobre como é que permanece o discurso de que, se a gente não cresce, se a gente não dá a nossa cota de sacrifício, a gente não vai poder ter acesso a nada, que é gerado pela gente mesmo, que é fruto do nosso próprio trabalho, né? Então, acho que essa discussão é uma discussão conexa, né? Importante. E é nesse sentido que pensar a sociedade, né, nos modelos do mercado não vai combinar com a ideia de democracia, no sentido aqui que o Roberto listou, né? Da garantia de todos esses direitos vinculados à ideia de que a gente tem
que ter direitos sociais, a gente tem que ter direitos políticos e a gente tem que ter direito de acesso econômico. Direito econômico mesmo, porque direito econômico apareceu na disciplina, né, da faculdade de Direito, né, mas no sentido de ter acesso à propriedade, ela ser mais bem distribuída antes mesmo da renda, né? Não existe distribuição de renda justa numa sociedade em que a distribuição da riqueza é completamente injusta. Aí, para falar de uma última coisa, vou me arriscar, né? Lá na Constituição de 88, logo no começo da Constituição, se diz que um dos objetivos é o pleno emprego. Aí, na hora que se diz que o objetivo é o pleno emprego, se diz, bom, então esse país é socialista, né? Porque pleno emprego só existe no socialismo, né? E a gente se dá conta que, na verdade, o processo de desconstrução do que é o emprego é a história do que a gente viveu no país desde a promulgação da Constituição de 88. Né? Os direitos trabalhistas, eles vão sendo flexibilizados, os direitos previdenciários, eles vão sendo flexibilizados, todas essas questões vão sendo cada vez mais precarizadas, talvez num sentido que seja esse que eu dou conta, né? E que me interessaria aqui pensar junto a partir da colocação do César. Ser trabalhador no Brasil vai significar algo completamente diferente na medida em que ser trabalhador no Brasil não significar mais ter direitos trabalhistas. Isso é a desqualificação definitiva de uma classe do ponto de vista do direito. Isso é a desqualificação definitiva de uma classe do ponto de vista da sua intervenção social. Então, quando a gente se afirma trabalhador, pode significar uma coisa muito diferente se todas essas derrotas que estão sendo traçadas se configurarem e a gente não tiver a força de luta que a gente precisa ter. Acho que falei já muito até. Não, César, vamos seguir aqui. Bom, na sequência, Roberto, por favor, depois para o bloco seguinte, Luiz Fernando, Ana Luísa e José Carlos. Roberto. Então, na década de 90, sobretudo, e particularmente de maneira mais intensa nos primeiros anos dos anos 2000, surgiu uma literatura que vem de um pensamento crítico, argumentando sobre a tese do fim do trabalho. De que o capitalismo teria entrado em outro contexto já de expansão de possibilidades produtivas, com desenvolvimento tecnológico, enfim, e isto geraria o fim do trabalho tal como nós conhecíamos até então. E, portanto, a problemática do trabalho, estudos sobre o mundo do trabalho, deixaria de ter relevância porque, afinal de contas, as pessoas seriam muito mais parceiros, sócios, né, das empresas, enfim. Colaboradores, neste contexto, é importante lembrar, foi justamente o momento em que praticamente nós vamos ter a entrada de 1,5 bilhão de novos trabalhadores no mundo do capital. Que é a girada capitalista definitiva da China e o desmonte do leste europeu, de países de África, que estavam antes sobre o bloco socialista, seja o que nós queremos qualificar como esse bloco, mas, enfim, entram como trabalhadores do mundo capitalista. E é neste contexto em que nós vamos ter o crescimento da base da força de trabalho mundial, que nós vamos ter o recrudescimento de uma ofensiva duríssima contra os direitos, inclusive na Europa, onde, novamente, a ideologia do progresso dizia, não, daqui para frente, bom,
os trabalhadores europeus conseguiram um padrão básico de remuneração, de estabilidade, etc., que os jovens hoje, na Espanha, em Portugal, na França, enfim, na Itália, sabem que na Grécia, enfim, em qualquer outra parte, sabem que isso não é verdade. No Brasil, a Constituição de 88, ela expressa um momento de correlação de forças estranho. Porque, na realidade, a Constituição de 88, ela, com o parlamento que nós tínhamos na época, né, pensando que ali o que existia era o Centrão. O Centrão é Eduardo Cunha, né, é basicamente esse grupo que está aí hoje. O Centrão era a maioria do parlamento naquele momento. No entanto, alguns conceitos meio fugidios ficaram consignados na Constituição. E nós vamos ver que o que está em jogo agora no Brasil é, de fato, a conclusão de algo que era para ter sido feito em 89 e 90. Temos que lembrar que em 89 para 90, os setores dominantes no Brasil começaram a fazer um movimento de reforma da Constituição. O que era basicamente, assim, o que era aquele movimento? Era a Fiesp, a FEBRABAN, chamaram na época um dos dirigentes de uma organização financeira importante, do Banco de Boston, para ser o coordenador desse trabalho de reforma constitucional, chamado Henrique Meirelles. Veja, estamos falando aqui 89 e 90. Veio o acidente de percurso chamado Fernando Collor de Mello, que não tinha capacidade dirigente para fazer isto. Ele não tinha capacidade de direção intelectual, moral dos setores dominantes. Ele era um mau gerente. Tanto é que, num certo momento, os próprios setores dominantes falaram: entrega a ele os lobos, porque não tem condição de ser ele. Temos que garantir uma transição, mas não pode ser o Collor. E essa tarefa, em virtude das lutas, dessas resistências, temos que lembrar que nos anos 90, mais de uma dúzia de presidentes foi destituída na América Latina por lutas sociais, não necessariamente por insurreições populares, mas por lutas sociais muito intensas. Foi um momento de bloqueio da área de livre comércio das Américas, enfim. Foi um contexto em que o desmonte que começou a ser feito na década de 90 ficou em compasso de espera. E o crescimento econômico dos anos 2000 parecia que iria permitir resolver a quadratura do círculo. Ou seja, uma muito pequena distribuição de renda que aconteceu, o salário mínimo subiu, grande parte dos dissídios trabalhistas levaram a pequenos acréscimos de salário nos anos 2000, e chegou a hora do ajuste a partir do aprofundamento da crise em 2013. E isto exigiu mudança na gerência e exigiu mudanças na Constituição, que é o que nós estamos vivendo hoje. Observem que, eu não sei se foi César que lembrou, mas chegamos ao ponto de falar no fim da justiça do trabalho. Acaba com isso. Gente, para que tem que ter isso? Não estamos mais neste contexto, né? Então, é uma mudança de escala que está em curso. Eu acho que essa dificuldade que nós estamos vivendo, né, e que tanto André quanto Aderson, que de fato, né, nossa cidade é uma cidade boa, né, nossa cidade de origem. Mas eu não sou jesuíta, tá? Eu nunca estudei em colégio jesuíta, eu estudava numa escola que a família dona proprietária era uma família luterana, mas enfim, infelizmente a minha formação não foi. A sua foi, né? Você estudou na Anchieta, né? Sim, ele muito, entendeu? Oi? Então, isso. E depois você foi para o Anchieta, aí você foi para fazer a conciliação lá com os jesuítas. Né? Tem sempre uma coisa... Enfim, mas eu acho que esse é um tema que tem que nos preocupar, porque agora tem uma mudança, de fato, de escala de ataque ao mundo do trabalho. Desculpa a brincadeira, não, mas enfim, mas vocês percebem que tem sempre uma... Enfim...
interseção cristiana nessa história aí, né? Roberto, eu faria apenas uma pequena observação. Você cita a entrada nesse novo contingente no mercado mundial do trabalho, os países da Ásia, né? O Vietnã, né? A Índia, né? Enfim, que agregam ali uma quantidade leste europeu, enfim, países de África, né? Bom, na sequência, Luiz Fernando, depois Ana Luísa, depois Zé Carlos. O Luiz Fernando, para quem não conhece, é o nosso decano aí do coletivo, brilhante e advogado, amigo de muitos anos, enfim, e além de advogado intelectual, que tem produzido aí muito nos últimos anos, nos ajudado a pensar esse momento de reformas e contra-reformas, de lutas, de apassivamento das lutas, enfim, de modo que sempre nos abrilhanta com as suas intervenções. Luiz Fernando, por favor. Só nós vamos ter que encher aquele saquinho. A luta aqui não bola agradece. Mas então, queria colocar alguns aspectos aqui bem rapidamente. Em primeiro lugar, dizer que eu acho que a gente está assistindo uma autêntica avaliação de conjuntura, né? Para muito mais do que um lançamento de um livro sobre assédio ou sobre o Estado, a gente está fazendo uma grande avaliação de conjuntura. Que infelizmente o movimento sindical, até onde eu tenho participado, eu acabei de vir de um congresso da FENASPES com 2.400 pessoas presentes, em que ninguém da base pôde falar, a não ser em grupo de trabalho, mas em plenário não. Eu acho que o movimento sindical não tem feito. E nós vivemos um momento, vocês mesmos têm colocado isso, de uma gravidade tão extrema, né, com a indústria 4.0, com a uberização, com o processo de destruição do mundo do trabalho, e que todas as medidas governamentais são apenas alguns exemplos de como isso vai se dando no Brasil e no mundo, em que eu fiquei aqui pensando que talvez o próximo desafio nosso no CNASP, no meio dos advogados de maneira geral, talvez na OAB, em alguns lugares onde as comissões de direitos humanos talvez avancem um pouco mais, mas, sobretudo, nós que temos um pouco mais de liberdade para pensar a teoria, começar a pensar um pouco mais concretamente sobre o direito de resistência e desobediência civil. Eu acho que nós já passamos do momento de teorizar mais claramente sobre isso. Agradeço aqui o escritório da ANE, a OAB do Rio, na última revista comemorativa, aqui, a eletrônica dos 100 anos da primeira greve geral no Brasil, eu escrevi um artigo sobre isso. Mas acho que nós precisamos cada vez mais teorizar e aprofundar e trabalhar esse elemento, nós como advogados de entidades sindicais, para sustentar boa parte das resistências que o movimento sindical e o movimento popular, de maneira geral, terá que fazer. No campo do direito, mas no campo social de maneira geral. Quer dizer, darmos alguma contribuição a um processo que seja mais duro e mais resistente do que esse que nós estamos sendo capazes de construir nesse momento, porque nós não estamos sendo capazes de construir praticamente nada. Então, ou nós avançamos e pensamos rapidamente em como tentar contribuir para isso, ou nós não teremos muita coisa o que defender no ano que vem. O processo está sendo rápido demais de desmonte do Estado. Então, eu queria ouvi-los um pouco sobre isso, o que vocês pensam, e lançar esse desafio aqui a nós todos, integrantes do coletivo, de que talvez possamos pensar para, num próximo evento nosso, junto com a academia, pensar em trabalhar teoricamente esse tema. Eu acho que ficou muito longe, né? Está lá nas declarações de direitos humanos, etc., mas ficou muito utópico, parece algo distante dessa tal democracia liberal que nós tanto defendemos, né? No nosso dia a dia, e acho que está chegando o momento da gente criar uma resistência um pouco mais efetiva do que temos sido capazes de criar. É isso. Obrigado. Ana, só dar um informe rápido. Ontem, os presos do Estado do Amazonas se declararam em desobediência civil. Se negam a exercer nos cárceres todas aquelas funções que são atribuições do Estado, como faxina, alimentação, limpeza. Inclusive, estão se negando a cumprir os alvarás de soltura em seu próprio benefício, né? Por conta das condições carcerárias aviltantes do Amazonas, que resultou esse ano uma chacina de dezenas de presos. Ontem, eles pediram uma nota pública se colocando em desobediência civil em relação ao Estado do Amazonas. Então, acho que está um pouco atrasado, Fernando. Ana, desculpa aí.
interrupção. Ana Luísa. Vou ser breve. Eu acho que a minha ponderação e a minha reflexão é na linha do que o Luiz Fernando coloca aqui. Acho que o que nos une, e advogados e professores todos, é o sentido de resistir, né, como resistir, e principalmente disputar as interpretações nos tribunais. A gente, em termos de reforma trabalhista, escuta muito nos jornais, vamos aplicar a reforma, os advogados se recusam a aplicar a lei, como se o sentido de lei fosse um sentido descolado daquilo que o Roberto e que a Maria colocaram, da figura humana, da figura do desenvolvimento humano, né, daquilo que todos nós almejamos. Então, quando a gente discute a reforma trabalhista, o pleno emprego, então o pleno emprego terceirizado ou temporário, precarizado, né, é a hora do trabalhador que vai trabalhar no Bob's a 4h45, é emprego para quem? Não é para nós. Então, esse sentido da igualdade cai por terra. Então, significa que a lei é para alguns e não é para outros. Então, esse é mais uma reflexão, um desabafo e tentar colocar, assim, acho que amarrar todas as ponderações e o que nos une aqui às 9h da noite, numa segunda-feira, depois do feriado, eu acho que é a percepção desse sentido e da disputa disso, resgatar o que o Luiz Fernando diz, nas ruas, nos movimentos sociais e também nos tribunais. O que nos une aqui, como operadores do direito, aqui do CNASP, que também promove o livro, é destacar o sentido real de justiça e de direito nos tribunais, que é um sentido que a gente está vendo cair por terra, né? Compreender o direito como uma literalidade, como algo abstraído da figura humana, da figura do trabalhador, descolado dessa compreensão do sofrimento das pessoas, né? Ou seja, impossibilitar, criar amarras para que os trabalhadores possam exercer direitos, concretizar direitos na justiça, inviabilizando a reforma trabalhista, acesso à justiça, inviabilizando esses direitos concretamente. Então, precisamos debater, sim, isolados, não vamos conseguir, inclusive, criar resistências, formas de interpretação nos tribunais, que é a nossa institucionalidade, né? A nossa opção de carreira também nos tribunais. Então, enfim, e resgatar a importância do papel do operador do direito, né? Temos uma responsabilidade também nesse processo, todos nós, a entender que defendemos só um lado ou outro lado. Todo advogado tem essa liberdade, claro, mas dentro de uma compreensão de justiça genuína, ligada àquilo acho que o Roberto falou, da pessoa humana, né? De entender todos com uma mesma roupagem, no sentido de igualdade mesmo. É uma reflexão e queria saudar muito os organizadores, né, Lawrence, João, e agradecer muito a presença da Maria e do Roberto de nos saudar, nos brindar com essas intervenções que tanto contribuem para o nosso coletivo. Eu cometi uma gafe, peço desculpa. A Ana Luísa é uma jovem e brilhante advogada, integra uma das mais importantes bancas de advocacia na área da advocacia dos servidores e servidores públicos aqui do Rio de Janeiro, amiga de muitos anos, e uma das responsáveis também pela organização desse evento. O escritório da Ana contribuiu de maneira decisiva para que a gente pudesse estar reunido aqui hoje. Então, peço desculpas, Ana, por não ter feito a apresentação, mas está feita ainda a tempo, né? Não houve prescrição com relação a isso. O companheiro José Carlos, por favor, né? Que eu não conheço muito bem, portanto, não posso despender aqui maiores comentários, mas o simples fato de estar aqui na segunda-feira, uma hora dessa, já é uma credencial importantíssima, né? Por favor. Eu acho que eu sou o caçula. Então, não, o caçula está do seu lado esquerdo. Pois bem, pessoal, meu nome é José Carlos, eu sou recém-chegado aqui tanto no coletivo quanto no âmbito da advocacia dos servidores públicos. Eu advogo para sindicatos da base do ANDES, da FASUBRA e também servidores públicos municipais. Na linha do que o doutor Luiz Fernando disse, a gente está numa grande análise de conjuntura e pelo menos na primeira rodada, foi uma moda citar autores latino-americanos, né? E o Galeano começa as veias abertas da América Latina dizendo que a divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializarão em ganhar e outros países se especializaram em perder. E eu não quero ficar aqui trazendo truísmo, porque todo mundo sabe o que é óbvio que foi dito, mas tem um pano por trás de tudo que nós estamos discutindo. É que nós não sabemos o que fazer porque nós não temos forças, porque nós passamos por 13 anos de conciliação de classe e desmobilização dos movimentos sociais. Então tem uma reforma trabalhista, tem um golpe, tira uma presidente democraticamente eleita através de um lobby absurdo, e o que aconteceu? Nada. Qual foi a reação?
Qual é a reação para as próximas mudanças? Porque luta de classes, pelo que eu entendo, é disputa de força. Qual que é a força? Qual que é o medo do empresariado brasileiro desenvolver, de retirar direitos, decotar direitos, retornar a um Estado antes de 88? Nenhum. Qual que é a consequência? Ele vai acordar amanhã na Gulag? Então, o que eu queria trazer aqui é uma reflexão que nós estamos diante de um paradoxo. Como a gente está nessa análise de conjuntura, eu queria ouvir isso. Acho que todo mundo tem uma reflexão crítica acerca da desmobilização dos movimentos sociais e de tudo que aconteceu nesse período. Mas nós estamos diante também de uma disputa institucional que se aproxima, né? E é impossível, ninguém consegue pensar mais nada sem pensar 2018. Eu acho que é um erro, mas está dado. Primeiro ponto que eu gostaria de colocar, então, para quem interviu, para quem fez as apresentações e facilitou a mesa. Como é que nós vamos lidar diante desse paradoxo? De uma disputa institucional colocada, mas de uma desmobilização, uma desconstrução dos movimentos sociais que nos coloca numa posição muito difícil de que disputa é essa? Quem vai fazer a gestão da crise? Parece que um campo da esquerda já propaga como estratégia uma autoderrota. Vamos abrir mão de alguns pontos, eles mantêm mínimas conquistas democráticas e nós aplicamos voluntariamente a nossa derrota. O outro campo aposta no mais do mesmo. E outros campos minoritários com várias análises de conjunturas diferentes. Eu queria terminar lembrando que nós vimos nos governos da América Latina, principalmente os governos populares, que sofreram golpes e foram derrubar Paraguai, Brasil, o Maduro, a gente não sabe o que vai acontecer, apesar de conseguir resistir bem nesse primeiro momento, mas a gente esquece que desde 1994, Chiapas está resistindo, o movimento zapatista existe, uma região autônoma, gerida, e a classe trabalhadora faz luta. Então, como é que a gente vai lidar com esse paradoxo, né? De fazer essa disputa institucional que se aproxima e que vai continuar sendo feita, e sem ter uma base efetiva de mobilização social. É uma coisa que me incomoda muito, porque no movimento, e aqui para terminar e entrar e dialogar com o tema, a gente vê o aumento da contribuição previdenciária do servidor público, fim da estabilidade, ou possível demissão através de desempenho, arroxo nas condições de concessão de insalubridade, periculosidade e regras absurdas em MPs que são inconstitucionais. Quem não sabe que essas MPs são inconstitucionais? E quem tem esperança que elas sejam declaradas inconstitucionais? Ninguém. Então, eu queria saber como é que a gente vai lidar diante desse cenário desolador de disputa institucional sem base, mobilização e força de fato de enfrentar essa ofensiva da classe dominante da burguesia brasileira. Obrigado. Eu passo de novo a palavra à professora Maria Malta e depois ao Roberto, assinalando que a gente já vai afunilando para terminar, porque nós temos um teto aqui não muito superior a 9h15, 9h20, já considerando aí alguma pequena extrapolação. Professora Maria Malta, por favor. Ficaram brincando aí com as formações religiosas, eu me lembrei de uma citação do Zé Paulo Neto, que ele fala o seguinte, né, que não foi à toa que os valores abstratos como solidariedade do hemisfério ou defesa da civilização cristã ocidental foram defendidos para garantir os interesses particulares de determinados países sobre determinada hegemonia. Bom, eu acho que a gente, se tivesse uma outra rodada, a gente ia ter perguntas mais difíceis ainda, né? Mas a questão aqui, acho que eu posso tentar contribuir, né? Assim, vou tentar fazer de trás para diante. Quando a gente trabalha com movimento social, nas atividades que a gente faz de formação política lá na UFRJ, nas atividades de extensão, uma pergunta que sempre acontece, que a gente vai discutindo, trazendo elementos e tal, na angústia, a turma vira e diz assim, então, o que a gente faz agora? Né? A gente diz, olha, isso daqui é um espaço de reflexão coletiva. A pergunta o que fazer, que é título de um livro bastante conhecido, né? Não é para ser respondida aqui, é para ser respondida na luta, né? Essa construção é uma construção que a gente faz no cotidiano. Ela não é exclusivamente teórica, né? Os pontos que o Luiz Fernando estava levantando, ele estava falando a partir da prática necessidade da construção de uma teoria que desse conta de uma conjuntura que está posta, que é pensar
o que foram as perdas de direitos que a gente teve, inclusive no campo do direito de resistência e da desobediência civil, porque a civilização pós-lei antiterrorismo em todo o mundo, e no Brasil também, promulgada inclusive antes do golpe, né, não é qualquer civilização do ponto de vista da garantia dos direitos humanos. Ela é diferente. Né? A gente não tem nem o direito de livre pensar. O FRJ, recentemente, fez 2 eventos que geraram a denúncia pública do reitor. Né? Um foi um ato em defesa da democracia. O reitor foi denunciado por improbidade administrativa porque fez um ato em defesa da democracia. Tivemos que assistir isso. Não foi levado, né, a cabo no sentido de ter havido uma derrota do reitor, mas foi processado. Né? Foi aceita a denúncia. E também a Faculdade Nacional de Direito, alguns professores resolveram fazer um ato convidando para o lançamento de um livro, e as pessoas que estavam lá para lançar o livro eram o Lula e a Dilma. Né? Então, ele foi denunciado também, de novo, por improbidade administrativa, por estar utilizando espaço público para fins políticos, nem tendo sido ele que organizou nada. Né? E essas novidades no espaço universitário, que devia ser um espaço mais aberto para as reflexões dos vários tipos, significa cerceamento, inclusive, das formulações das várias ideias. Né? E isso é, numa certa medida, retirar a principal dimensão humana da possibilidade real, que é a dimensão crítica. A gente não pode mais criticar nada, senão a gente é processado. E tem alguém que acolhe o diabo do processo. Né? Ainda tem isso. Né? Não tem só a formulação, tem alguém que acolhe. Então, para a gente é algo que a gente precisa pensar sobre isso, e eu acho que os advogados precisam pensar sobre isso e agir sobre isso. Né? E aí, nesse sentido, todo mundo que está na área do direito, inclusive dentro do Estado, já não tem mais carteirinha da OAB, alguns têm, outros não. Né? Enfim, se é procurador é uma coisa, enfim. Né? Pensar o que é isso, né? O que é também o terrorismo judiciário. Porque isso é uma espécie de terrorismo. Então, a gente tem que pensar um pouquinho em terrorismo de Estado. Né? A gente tem que pensar um pouquinho nessas dimensões. E aí, trazer um dos elementos que a Ana Luísa trouxe para a discussão, que é pensar o que é o papel desse operador do direito, né? No sentido de disputar as interpretações lá nos tribunais e no sentido de manter, né, uma luta pelas interpretações que... E vocês têm uma vantagem em relação a nós cientistas, que nós somos supostamente neutros. Né? Obviamente não somos, mas todo mundo acha que cientista é neutro. Advogado sempre tem lado, isso é ótimo. Né? Vocês estão livres para tomar um partido. Ninguém vai fazer advogado sem partido, né? Mas escola sem partido tem. Mas, nesse sentido, ter a possibilidade, né, É possível. Tudo isso, a gente está vivendo esses tempos. Né? A gente não tem direito a tomar partido, senão acusam a gente de ter um partido, ou estar agindo a favor de um partido. Então, nesse sentido, trazer um pouquinho a questão de que a lei sem a dimensão humana não precisaria de advogados. Está aqui colado na porta de vocês, sem advogado, sem advogada não há justiça. É isso. Se for uma máquina em cima de uma lei... Né? Se não houver o espaço da interpretação, da questão concreta, né? Imprimir a sua história na lei, se não tiver essa possibilidade, a gente está falando de algo que já está definido. Porque tem um diabo de um economista que ele diz um negócio que eu acho, né, precioso. Economista por profissão, por exercício da profissão, mas ele é formado em Direito, chamado Inácio Rangel, que ele diz que na lei se inscreve definitivamente a história dos vencedores. E, se ela for interpretada à risca, é disso que se trata. Então, gostei muito de ter estado aqui com vocês. Né? Para mim foi
muito importante pensar isso, pensar que a gente vai se encontrar na luta, porque desmobilizados os movimentos, pelo grau de violência em que as coisas estão ocorrendo agora, eu acho que a gente está no limite de encontrar novos movimentos autônomos, alternativos, que vão ter que entrar na rua. E aí, só para compartilhar com vocês um choque profundo que eu tenho, né? A gente acabou de ver o aumento da contribuição previdenciária do servidor público, o adiamento de todos os aumentos, né, que já estavam acordados em acordos, né, acordados em acordo é ridículo, mas, enfim, que já estavam acordados. E, no caso dos docentes universitários, a gente teve a vedação dos efeitos financeiros das progressões na carreira, o que é maravilhoso, assim, né? O negócio... você tem direito a subir de patente, mas seu salário não vai junto. Já tinha acontecido com os policiais aqui, né? É maravilhoso. A situação não sei nem o que dizer dela. E sabe o que aconteceu na nossa sessão sindical? Nada. E isso é incrível. A maior sessão sindical do Antissindicato Nacional não fez nada sobre isso. Isso é impressionante para nós, né? Impressionante. Acho que a gente precisa realmente pensar os nossos espaços de luta como espaços que vão ter que romper com a institucionalidade, né? A gente vai ter que derrubar determinadas direções para poder se movimentar. Ainda bem que o Antissindicato Nacional não é a direção da nossa seção sindical, e conseguiu chamar para a luta, e conseguiu chamar a paralisação no dia 10 e tudo mais. Mas a gente está vivendo uma situação que é muito complicada, porque a gente se acha parte dos vencedores. E a história do Brasil já mostrou que não somos. Acho que é isso. Se é possível, boa noite depois disso. Roberto, aí para a sua fala e considerações finais, por favor. De fato, estamos vivendo tempos interessantes. Usando a expressão do Eric Hobsbawm, historiador, que talvez, mais do que qualquer outra conjuntura recente da história brasileira, nós precisamos dar conta desse paradoxo. Tem greves, tem lutas, uma insatisfação enorme, enorme. Nós vimos isso em 2013. Na minha interpretação, 2013 tinha um elemento de esquerda, no sentido das liberdades, da crítica ao Feliciano, a escola na mercadoria, educação na mercadoria, saúde na mercadoria, né? Enfim, a questão das copas, transporte, direito a transporte. Tínhamos elementos ali que são consignas democráticas no sentido da afirmação de um determinado universalismo. No entanto, é forçoso reconhecer que, desde a queda do muro e da dissolução da União Soviética, há muita confusão sobre o que estamos projetando para o futuro. Eu não estou dizendo que as ideias, as formulações, os conceitos são os elementos que impulsionam o fazer histórico. Não, muitas vezes nós estamos na rua como em 2013. Nós estávamos ali com 800 mil pessoas, 500 mil pessoas, estávamos fazendo lutas e estamos fazendo, de alguma forma, história ali. Mas sem construção coletiva de ideias, do que estamos forjando, o que nos move, o que nos impele ao futuro, é muito difícil. Porque ficamos frequentemente presos pelas ideologias dominantes e, pior do que isso, de forma muito frágil, ficamos muito frágeis diante da ideia de que precisamos de um pai patrão. Alguém tem que dar ordem nessa coisa, porque isso aqui está o caos.
A formulação hoje, que está sendo acalentada em vários espaços de direita, extrema-direita, fascistas, e também em campos da esquerda, é de que esperamos o Messias. Precisamos esperar o Messias que vai nos levar à redenção em 2018. Isso é um perigo. Eu não quero entrar nem no mérito agora, que é outro debate, são 9 horas da noite, estou muito cansado, enfim, é outro debate. Mas em qualquer cenário, a ideia de que temos que esperar o Messias é deseducativa num momento perigoso para a humanidade. A extrema-direita fascista está crescendo no mundo inteiro. Quando nós sinalizamos de que temos que, de alguma maneira, recuar no protagonismo histórico, porque o Messias vai nos levar à redenção, seja qual for o Messias, nós estamos sinalizando pedagogicamente algo muito ruim. E este é o nosso desafio agora. Nós temos que forjar ideias. Foi aqui destacado, crescimento econômico não é promessa para ninguém. Mesmo o conceito de desenvolvimento não é uma promessa de um futuro de maior dignidade humana. Precisamos forjar outras formas de pensar o futuro. Porque essas formas de pensar o futuro são sempre fugidias, mas são necessárias. A ideia do socialismo é uma ideia que moveu luta social. Moveu enfrentamentos, lutas de libertação nacional, revoluções, enfim, contribuiu para forjar o tempo histórico numa outra perspectiva. Hoje, nós estamos diante de uma situação que o que nos move é demasiadamente impreciso e não apenas fugidio. Eduardo Galeano, já que foi lembrado tantas vezes, falando sobre a importância da utopia, ele diz, a utopia é o horizonte. Nós caminhamos 2 passos em direção à nossa utopia, às nossas utopias, mas a utopia se afasta 2 passos, o horizonte se afasta 2 passos. Nós caminhamos 10 passos, mas o horizonte se afasta 10 passos. Para que servem as utopias? Para nos fazer caminhar, para nos fazer andar, e não ficar prisioneiros de um presentismo e de um fatalismo de que parece que chegamos ao fim da história, como disse Fukuyama. Isso é muito perigoso. Então, diante de um quadro desse, é óbvio que não será a universidade, não serão os intelectuais que vão forjar ideias sobre o que pode nos mover para o futuro. Aqui nós também, como alguém mencionou, eu acho que foi o Zé Carlos, os zapatistas, eles têm um lema que eu acho muito interessante, muito inteligente, muito inspirador. Eles dizem, caminhando, perguntamos. Nós temos que caminhar com os trabalhadores, temos que juntar. Nesta correlação de forças, precisamos ter forças de unidade, de massa. Agora, fazendo lutas unitárias, nós temos que perguntar. Temos que fazer análises. E isso nós não vamos ter sempre convergências. Normalmente vamos ter muitas divergências, mas temos que trabalhar a crítica para que essa caminhada não seja uma caminhada que dê impasses ou retrocessos, como aconteceu em 2013. Em diversos movimentos de insurreição na América Latina, o desdobramento foi a reação. E nós temos que impedir que isso aconteça no Brasil de uma forma mais estrutural do que já está acontecendo. Enfim, então acho que o debate que vocês estão propondo ele é muito importante, e particularmente nessa reflexão que estamos fazendo, caminhando, perguntamos, nós temos que forjar a nossa doutrina de direito. Temos que ter o nosso conceito do que são os direitos trabalhistas, o que são os direitos do setor público. Nós temos que formar a nossa jurisprudência. Mas essa jurisprudência só vai ter força se ela tiver ressonância na rua. Porque temos que lembrar que tudo que nós discutimos de direitos sociais são ecos da luta de classes. Tudo. A educação pública é direito. Desde quando a educação pública era direito? Até a ideia de que ela podia ser um direito de todo cidadão e dever do Estado, foram muitas lutas.
Eu sei que a educação continua não sendo um direito real, mas é importante essa afirmação de que ela é um direito. Da mesma forma, a questão dos direitos trabalhistas. Isso foi forjado e nós temos que entender que tudo que estamos perdendo, está sendo desmontado, significa uma vingança e, mais do que isso, uma derrota de lutas pretéritas. E é sobre isso que nós estamos falando. Então, manter, inclusive, nos tribunais, a formulação teórica, etc., nesse momento é muito importante, porque é também uma maneira de afirmarmos que reivindicamos as lutas das gerações que nos antecederam pelos direitos humanos, pelos direitos fundamentais, e que, sobretudo, queremos olhar para frente, porque queremos que os nossos filhos, nossos netos, enfim, as gerações vindouras tenham esses direitos. Porque no tema previdenciário isso fica evidente. É frequente que o Estado interpele uma geração para que prejudique a geração futura. Isso, como horizonte civilizatório, é muito grave. Afirmar que para você ter os seus mínimos direitos, os seus direitos básicos, você tem que prejudicar os direitos das gerações vindouras. Porque é isso que é a reforma trabalhista sempre, a trabalhista da Previdência. Portanto, vamos caminhar e perguntar. Obrigado. João, aí para 2 minutinhos, com algumas informações importantes, por favor, não terminamos ainda. Muito rápido, só para reafirmar o nosso interesse enquanto coletivo. Eu não sou nenhum vetor, né, na teorização de nada, mas, enquanto coletivo provocador, né, principalmente no sentido de que nós devemos trazer o nosso cliente, né, ou seja, os servidores públicos, trabalhadores e a academia, por que não, para tentar categorizar esse novo mundo que nós estamos vivendo. Né. E a ideia de amanhã, num primeiro passo, ainda aqui na OAB, né, pela manhã, às 9 horas da manhã, a palestra com a Sandra Quintela, sobre a cidade de negócio, o legado olímpico e políticas públicas. À tarde, na Universidade Federal, aqui do Rio de Janeiro, às 14 horas, o lançamento do livro amanhã, então, vai acontecer na Praia Vermelha. Uma mesa redonda com entidades sindicais, que a ideia básica é exatamente essa, que elas sejam protagonistas de fala também, né, e a gente as discute. Às 16h30, palestra com o professor Flávio Batista e o nosso colega Luiz Fernando, mediado pela Elisa Torelli, sobre reforma da Previdência. E as palestras às 19 horas com os professores José Antônio Pérez Gegel e a Sara Grenemann, mediado pelo nosso Laurice Stivalé, às 7 horas da noite, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então é isso, agradecer, né, o espaço que nos deste, eu acho que, e convidar todos os presentes para amanhã dar continuidade a essa reflexão. Obrigado. Obrigado, João. Para encerrar, apenas enfatizar que o dia de amanhã de certa forma, não é desdobramento do que nós estamos fazendo acontecer aqui hoje. Então, estão todos convidados para isso. E apenas fazendo aqui uma pequena reflexão, tomando por base aquela intervenção no nosso decano, nós caminharmos aí pela desobediência civil, que eu acho fundamental, e acho que a abordagem que a Malta e o Lélia fizeram aqui por último, nos indica isso como algo absolutamente essencial, né? Essa aposta que muitos vêm fazendo nos últimos meses em torno de soluções messiânicas, e aí não importa quem seja o Messias, como disse o Roberto, é a contraordem dessa desobediência civil que você aponta, Fernando, como essencial para uma contraofensiva. Porque quando se aponta isso, se deixa de se construir
né, junto com as massas, junto com o movimento sindical, junto com o movimento popular, um programa que represente efetivamente, né, a contraofensiva, e a essa contraofensiva com esse eco ao qual se referiu a Malta e a qual se referiu a mulher, que é esse eco das ruas, esse eco dos bairros, dos bastistões do Rio de Janeiro, das grandes metrópoles, onde se mata a rodo. Nós tivemos, quem teve a oportunidade de passar os olhos no mapa da violência, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública acabou de publicar em relação a 2016, nós tivemos mais de 60 mil assassinatos, crimes violentos no Brasil no ano passado. Né? É maior do que a taxa de homicídio da guerra da Síria. Né? Desses 60 e tantos mil mortos, desses 60 e tantos mil mortos, mais de 70% são pretos ou pretos. E mais de cerca de 60% a 65%, me falham os números com precisão, são jovens até 29 anos. É uma política de extermínio continuada, né, onde você só consegue exercer o controle social através dos capitães de mato de hoje, que serve a essa elite, né, a essa burguesia, que mantém esse status quo e que quer aprofundar o grau de exploração do nosso povo. Se eles puderem fazer com que a classe operária sue sangue, vão fazê-lo. E para se contrapor a isso, não se contrapõe, jamais se contrapôs na história mundial, né, apontando como solução, fulanizando a solução em torno de A, B ou C. Isso é inexequível. No entanto, né, estão abdicando da luta de classes, da luta de massas. A reforma trabalhista passou no Congresso Brasileiro sem uma manifestação na porta do Congresso Nacional. Sem uma manifestação. Eu estive em Brasília, saí do Brasil na véspera, Roberto. Mas cadê o povo? Por quê? Porque por força desse aponte para o futuro que ninguém sabe qual vai ser, entendeu? Desde logo se deixa de organizar e se acumular no sentido do enfrentamento. Essas reflexões, que são reflexões de conjuntura, Luciano, como você muito bem apontou, estão postas na ordem do dia. Quando tu vais a um congresso fanático, tu ouve poucas pessoas e a base não fala. Isso é a introspecção do apassivamento, né, ao qual foi relegada uma boa parte da chamada luta social no Brasil nos últimos 15 anos. Nós temos um papel a exercer? Sim, temos um papel a exercer. Agora, sobretudo, eu acho que o nosso papel como advogados, para além da institucionalidade, é de estimular, né, a insurreição do direito, né, dotando aqueles que lutam e estão na luta de outros instrumentos, de outras ferramentas, né, que possam se opor a esse estado de coisas. Muito obrigado e nos vemos amanhã. Você quer falar da lei? Quero falar da lei. A lei da... Sai com vontade de pegar em ar.